Alô? Então, vamos começar, crianças, recomeçar, tá? Então, eu vou dando continuidade. Qualquer coisa tá gravado, tá? Então, vamos lá, intervenções para choque, tá? Quando se tem um choque, né, dentro de uma salinha de RPA, quais são os cuidados ou intervenções de enfermagem que a gente precisa ter? Então, é um rápido reconhecimento imediato das intervenções, elas são essenciais para aumentar a chance de sobrevida do paciente. As prioridades iniciais na avaliação são as mesmas para todos os tipos de choque, tá? Se as vias aéreas estão pérvias, tá? Que são as vias aéreas superiores, e se existe problema no sistema circulatório. Então, se automaticamente, se tem problema no problema circulatório, um rompimento, automaticamente a gente vai ter esse suprimento aí, né? Essa falta de oxigenação na nossa corrente sanguínea, porque tem um rompimento, o sangue está saindo, tá? É o que pode levar a um choque hipovolêmico, que são as perdas de líquidos, né? Que é o sangue. As intervenções imediatas: reanimar se necessário o paciente, administrar oxigenoterapia, porque se ele está tendo essa perda, nesse extravasamento de sangue, automaticamente essa oferta de oxigênio dele vai estar prejudicada. Então, a gente precisa ofertar oxigênio para esse paciente. Até quantos litros a gente pode estar ofertando oxigênio para esse paciente na emergência? Depois o médico vai avaliar. Até 3 litros. Quanto, Renata? 3. 3 litros. Iniciar a monitorização cardíaca, né, que são aqueles eletrodos, e controlar a hemorragia. Quando a hemorragia ela é externa, se torna um pouco mais fácil, que a gente vai fazer uma compressão e acabou. A interna que é um pouquinho mais complicadinha, tá? Então, aqui eu tenho intervenções para hemorragia, tá? Deitar o paciente afrouxando suas roupas, manter o paciente sempre aquecido, porque ele está tendo essa perda de líquido. Por ele ter essa perda de líquido, automaticamente, né, ele vai perder temperatura. Colocar na posição, né, de Trendelenburg. Que posição é essa? Trendelenburg. É o paciente com os membros inferiores voltado para cima. Só que, se o paciente ele tiver uma hemorragia craniana, nunca nessa vida que eu posso colocar o paciente desta posição, porque é onde vai ter o retorno venoso e vai encharcar, né, a cabeça desse paciente mais ainda, tá? Não pode colocar o paciente nessa posição Trendelenburg por conta do retorno venoso, tá? Não administrar nada por via oral, né? Porque a gente não sabe aonde é que está esse sangramento e a gente pode acabar prejudicando esse paciente por conta disso. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Avisar ao médico para possível transfusão. O que seria isso? Quando o paciente, vamos supor, ele está na rua, sofreu esse trauma, tem essa hemorragia, a gente consegue identificar, né? Se o extravasamento copioso, ele foi muito, ele foi pouco, ele foi razoável. Então, precisa se comunicar, né? Quem vê isso é através ou da SAMU, ou o pessoal do bombeiro, e fora também que quando o paciente ele chega dentro de uma unidade hospitalar, é feita também a coleta de sangue, e aí a gente consegue identificar se esse paciente ele precisa de uma transfusão ou não. E controlar os sinais vitais. Oi? Quando que não pode mesmo colocar o paciente na posição do Trendelenburg? Quando se tem uma hemorragia craniana. Ah, tá. AVC hemorrágico, traumatismo craniano, tá bom? Ô, professora. Oi, Lucia. Ainda bem que você entrou nesse assunto aí de pessoas feridas na rua, que eu estava querendo perguntar lá atrás, mas eu vou esperar que talvez ela entre no assunto. Quando o paciente é acidentado assim na rua, tá?
e que é necessário ir para a unidade hospitalar, ser feita uma cirurgia de urgência, emergência, né? Uhum. E aí, por exemplo, aí você falou que tem que tirar cordão, isso e aquilo, então forma uma equipe, várias pessoas para fazer aquilo, né? Ou tem certo tempo para fazer aquela cirurgia de emergência? Não, é assim, ô Luci, quando a gente pega um paciente, traumatismo craniano, vamos colocar lá um traumatismo craniano. O cara caiu de moto, bateu com a cabeça, tem um traumatismo craniano. Ele vai direto para a unidade de centro cirúrgico. Ele é estabilizado pela ambulância, nele pela emergência. Ele é encaminhado, em vez dele passar pela emergência dentro de um hospital, ele é encaminhado direto para o centro cirúrgico, ele estando estabilizado, tá? É entubado, ventilação mecânica, acesso venoso, tá? Então, ele é encaminhado direto para o centro cirúrgico para ele poder realizar um procedimento cirúrgico no crânio, tá? Aí os adornos dele, roupa, essas coisas todas, é tirada, colocada dentro de um saco. Quando os familiares chegam, a gente entrega para os familiares. Ah, sim. Aí a pergunta seria o seguinte: caso não tirasse, isso haveria interferência? Os adornos? É? Sim, porque o que acontece? Dentro do centro cirúrgico é utilizado bisturi elétrico. Desse bisturi elétrico, né, ele é conectado na energia. É onde o paciente ele pode levar um choque por conta disso. E os adornos também ele acaba influenciando por conta da contaminação, tá? Vamos supor, ele está com cordão, é relacionado a um traumatismo craniano, ele está de cordão, ele está de brinco, é o que pode levar aí por conta disso uma contaminação fora o choque, tá? Ok, obrigada. Nada. Então, ó, manter o paciente em intervenções, né, de hemorragia externa, tá? Então, ó, manter o paciente evitando que o mesmo veja o sangue, né? Porque muitas das vezes eles estão muito nervosos, né? Por conta disso, tem pessoas que têm pavor a sangue. Então, não são todos que são obrigados a ver o sangue. Então, a gente pede para ele olhar para o outro lado, para ele não ficar vendo aquilo ali, tá? Fazer as compressões com gases, lembrando que uma vez que a gente faz a compressão, né? Estou fazendo a compressão, botar uma gasa, um pano, uma atadura, um pano limpo, você não pode ficar toda hora tirando, né? Aquele coágulo que se forma, aquilo ali é como se fosse um tamponamento. Então, ele faz aquele coágulo ali e o sangue ele para de jorrar por conta disso. Então, uma vez que se faz a compressão, vai com essa compressão, gás, atadura, um pano limpo, vai até a unidade hospitalar. Não pode ficar tirando o tempo todo. Quanto mais você tira, mais o sangue vai sair. Vai encharcar o pano, deixa encharcado. Só deixa para ser retirado lá na unidade hospitalar, tá bom? Fazer a compressão da artéria. Lembrando que a artéria ela é pulsátil, a velocidade do sangue ela é muito mais rápida do que até da venosa. Então, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade para poder fazer essa compressão. Mas é os mesmos cuidados. Pressiona, tá? E leva até a unidade hospitalar. Como é que vocês vão saber a diferença quando é de extravasamento de artéria ou de venosa? A artéria, ela joga o sangue com mais velocidade, né, professora? Sim, mas como é que eu sei? Através de quê? Que o sangue é mais vermelho. Oi? Mais escuro, professora. É uma cor mais vermelho vivo, a artéria. Artéria, ó. Artéria. Venoso. É uma cor vermelha mais forte. Artéria, que felicidade. Vermelho vivo. Venoso. Vermelho já é mais xoxo. Que é aquele vermelho escuro. Entenderam? Sim. Artéria. Venoso. Vivo. Artéria. Venoso. Tá bom? Vocês vão esquecer nunca mais na vida de vocês. Quando vocês falam pensar em artéria, a professora, artéria. Nunca mais. Entenderam? Aham. Então é isso. Tá? Aquecer o paciente, porque ele está tendo essa perda de líquido. Então, essa perda de líquido faz com que esse paciente
ele acaba tendo uma hipotermia, tá? Então, a gente precisa aquecer esse paciente porque está tendo perda de quê? Líquido, tá? Controlar sinais vitais. Se o sangramento for de boca e nariz, realizar a aspiração e botar o paciente lateralizado. Tem hemorragia, vias aéreas superiores, na unidade, na rua, não tem a ser aspirador portátil, né? Porque a gente não vai andar com aspirador portátil. Dependendo da lesão do paciente, a gente pode até tirar o paciente lateralizar, para ele poder não broncoaspirar com aquele líquido, né? Com o sangue. Mas dependendo da fratura, se for nível de coluna, não mexam o paciente, tá? Não mexam. Só lateralizar ele quando você vê aí que não vai trazer danos ao seu paciente, tá? Professora, Oi? esse negócio que você falou de aspiração é aquele aparelhinho que faz respiração boca a boca? Não. A aspiração, ele é um aparelhozinho portátil. Acho na primeira aula de clínica cirúrgica, eu mostrei para vocês um painelzinho, aonde tem o amarelo, o azul marinho e o cinza, que é o vácuo. Aquilo ali é o que faz a aspiração, tá? Como é que é o nome daquela máscara de faz respiração boca a boca? Aquilo ali é uma proteção, ô Luci, que a gente evita de estar fazendo aquilo ali, e o que a gente coloca é o ambu para poder fazer essa ventilação. A gente faz as compressões, tá? E a gente coloca a máscara, que é o ambu, tá? Para poder fazer as duas ventilações, tá bom? Tá. Ambu. Alguém ia fazer alguma pergunta junto com a Lucia? Eu, Jaine. Fala, Jaine. A senhora tinha dito sobre sangramento no nariz e na boca. Sim. É possível alguma pessoa sangrar, sair sangue pelos olhos? Se ele tiver um trauma, sim. Tanto que quando tem hemorragia ocular, né, o paciente ele fica com o olho muito edemaciado e fica com aquele hematoma horrível que a gente diz que ele tem essa hemorragia, que é quando o olho fica olho de guaxinim, daquele bichinho, e ele fica assim mesmo. Ah, sim, é porque quando eu estava assistindo uma série, eu vi assim, quando a senhora começou a comentar, eu logo lembrei, por isso que eu te perguntei. Ele fica logo edemaciado, o olho estava demasiado, inchadão e roxo, hematoma. Sim. Então, a gente sabe que tem essa hemorragia, né, ocular por conta disso, por conta dos sinais, tá? Então, a gente consegue identificar aonde que está possível, tá? Hemorragia interna, tá? Porque ele apresenta sinais e sintomas, tá bom? Sim. Ai, sai do negócio sem querer. Consegui responder todo mundo? Sim, senhora. Intervenções para TVP. Hidratar adequadamente o paciente no pós-operatório, prevenindo a hemoconcentração, estimular o exercício com as pernas de deambulação mais precoce, que o cirurgião permitir, tá? É o cirurgião que vai determinar quando que esse paciente ele vai estar fazendo essa deambulação, que é o andar, tá? Evitar de massagear a panturrilhas e a coxa, porque esses trombos, esses embos, eles ficam aderidos nos vasos. Então, quando você faz o estímulo da massagem, você pode desprender ele. Desprendendo, ele está na corrente sanguínea, é o que pode levar aos pulmões, é onde acaba ocasionando uma embolia pulmonar, tá? As pessoas que fazem grandes cirurgias, né, aonde ficam usando aquelas botas que faz a compressão, que são as massagenzinhas, justamente é por conta disso, para evitar essa trombose, tá? Então, acaba estimulando a circulação, tá? Fazer aquele fluxo da circulação. Porque como foi feita muitas medicações, então acaba evitando, tá? É uma bota muito desconfortável, já falo mesmo, porque eu utilizei na cirurgia. Que desconfortável, gente, de boa. Quando o profissional ele coloca direitinho, é legal. Mas quando o profissional ele não coloca direito, acaba comprimindo o seu calcanhar, que é uma dor insuportável, porque ela queima, né? Ela é aquecida. Então, é como se fosse uma bota gessada, tá? Não tem aquelas botas que as pessoas acabam utilizando para poder proteger o gesso? Já viram?
É mais ou menos assim, mas só que ela é como se fosse pneumática. Ela tem um motorzinho que é conectado nela e ela fica fazendo aquelas massagenzinhas. Quando o profissional ele não coloca direito, é muito ruim. Meu marido quase que pegou uma enfermeira lá por conta, pegou assim, modo de dizer, né? Porque ela não colocou direito e ela ainda jogou as minhas pernas, né? Marido quase que avançou nela por conta disso. Aí eu estava sobre efeito anestésico ainda. Aí eu só falava quando ele foi embora, todo mundo começou a me tratar muito bem, né? Porque aí descobriram que eu era enfermeira, que até então eu não me identifico quando eu estou internada ou quando eu vou no hospital. Eu não falo que eu sou enfermeira e descobriram que também ele era do bombeiro. Ela jogou, crianças, assim, a minha perna. E eu sobre efeito anestésico ainda, porque eu só sentia um incômodo, então eu chamava porque estava me incomodando. Aí ela foi trocar, nisso que ela trocou, ela soltou assim minhas pernas. Eu sem estímulo nenhum, soltou. Quando meu marido viu, por ele ser da área também, começou a falar. Só que aí, quando ele foi embora, todo mundo começou a me tratar muito bem, né? Aí eu falei, pô, equipe muito boa que eu peguei. Aí ele, você não sabe de nada. Eu falei pro cirurgião que eu não queria mais ela dentro do quarto, porque ela jogou suas pernas, assim, ela simplesmente pegou minha perna e jogou, né? Aí ele falou que não queria mais por conta disso. É o que eu falo para vocês, vai de profissional para profissional. E realmente o cirurgião não deixou mais ela entrar no quarto. Poxa, É, tá não. muito. Tá robô. Tá, robô? Melhorou? Não, professora. Tá robô, Tô Daniela? ouvindo normal. Não, deve ser a internet dela, professora. Normal. Eu tô Tá de normal boa. também. Marcele que falou, vê se melhorou. Então, assim, a gente tem que tratar o outro, né? Independente da sua. Até tá tipo congelando a imagem. Ô, Marcele, eu acho que é a sua, porque geral tá falando que tá legal. Tá bom? Qualquer coisa tá no vídeo, tá, Marcele? É só dar uma olhadinha, tá bom, filha? Então, o que acontece? A gente precisa tratar o outro, né, da melhor forma possível, né? Porque é um ser humano, tá? Independente de que ele seja. Tá bom, amor. Independente do que ele seja ou não, a gente precisa tratar ele todos iguais, tá? Evitar de dispositivos de contenção, né, de faixas apertadas que podem contrair e comprometer a circulação. Isso aí é quando é utilizado, quando as mulheres elas fazem aplicações, ou até mesmo os homens eles fazem as aplicações e utilizam aquelas faixas de smart, né, que acaba envolvendo a perna do paciente, que ele faz aquela circulação ascendente e descendente, tá? Orientar o paciente a não ficar muito tempo em pé ou sentado na mesma posição por um período prolongado e nem cruzar as pernas, né, e evitar de ficar sentado. Quando você senta e você acaba cruzando as pernas, acaba tendo essa compressão. Então, quando esse trombo, esse êmbolo, ele acaba sendo, né, comprimido, o que ele vai fazer? Ele vai se desprender. O que não pode é o quê? É esse trombo ou esse êmbolo ele se desprender. Porque quando ele se desprende, ele vai para a corrente sanguínea, tá? Então, quanto mais movimento você faz, mais ele vai sair da sua corrente sanguínea, né? Vai se locomover, é onde ele vai para fazer a embolia pulmonar. Então, é importante, uma vez que você sabe que você tem uma trombose, você precisa evitar de fazer exercícios, tá? Ou até mesmo comprimir a região em que ele está localizado por conta disso, tá ok? Alguma dúvida, crianças? Não? Então é isso. Deixa eu só botar o outro. Jocely, eu tenho uma dúvida, mas a respeito de outro procedimento. A quimioterapia, quando o paciente está fazendo ela, algum enfermeiro fica ali acompanhando ou somente o especialista? Então, tem um especialista que ele fica ali o tempo todo, correto? Mas o enfermeiro, por ele ser responsável do plantão, ele também precisa prever e prevenir as possíveis complicações que esse paciente ele pode ocorrer na hora que está realizando esse procedimento. Por isso que fica um profissional ali o tempo todo, que não pode sair, tá? Ah, tá. Aí, no caso, o paciente faz o procedimento e vai para casa. E aí, qualquer coisa, ele tem que recorrer lá ao hospital onde está fazendo o procedimento todo de novo. no A hospital gente de tá origem. sempre... É isso Então, mesmo. a gente está sempre responsável. Além da gente estar ali, o enfermeiro está ali, tem um responsável com a gente, né? Tem, porque fica ali o tempo todo, tá? Não pode sair, tá bom? Ah, então tá bom, então. Bom, gente,
Eu já expliquei para vocês como funciona o centro cirúrgico, quais as complicações que podem ocorrer, o que é intra, o que é pós, qual a função da circulante, o que é pré e intra. Então, eu expliquei isso para vocês. Agora a gente começa a entrar, falar um pouquinho de todos os sistemas e onde é realizado o procedimento cirúrgico, tá? Sistema digestório, eu vou explicar para vocês tudo de novo que é o sistema digestório? Não. Eu vou explicar para vocês que o sistema digestório ele é dividido, né, os componentes lá, sistema digestório alto, médio e baixo, órgãos anexos, aonde é realizada a possíveis cirurgias e quais são as intervenções de enfermagem. Só que eu não vou falar a profundo o que é um sistema digestório, porque vocês já pegaram isso lá em anatomia, tá? A anatomia vocês estudaram todos os sistemas. Agora eu falo sistema digestório, o que é o componente e as intervenções de enfermagem quando o procedimento é realizado nos sistemas, tá ok? Sistema endócrino, sistema urinário, sistema cardíaco, sistema neurológico, tá? A gente começa a trabalhar desta forma, tá ok? Eu só dou uma pincelada, tá bom? Alguma dúvida? Não. Então, vamos lá. Sistema digestório, ele é conhecido como sistema digestivo ou aparelho digestivo, é a mesma coisa. Ele é formado por um conjunto de órgãos cuja função o quê? É transformar os alimentos por um processo mecânico ou químico, tá? Que a gente sabe que ele começa por onde mesmo? Pela Boca. Pela boca. Tá? Imagem, a professora cobra? Não, porque já foi cobrado para vocês. Então, vamos para o que me interessa, tá? Componente do sistema digestório, tá? É o digestivo, ele se divide em tubo digestório alto, médio e baixo e órgãos anexos, tá? Isso, para mim, é importante. Por que é importante? Dentro do meu sistema digestório alto, eu tenho a boca, tenho a faringe e tenho o esôfago. Nessas regiões aqui, não pode estar realizando procedimento cirúrgico? No meu digestório médio, eu tenho estômago, eu tenho intestino delgado, duodeno, jejum e íleo. Aqui, eu não consigo fazer o procedimento cirúrgico, eu tenho intestino grosso, né? Que ele é aqui na parte baixa. Aqui é onde os pacientes, muitas das vezes, eles estão com uma bolsa de colostomia, que pode ser ascendente, que pode ser descendente, que pode ser transversos, dependendo aonde tem essa obstrução, é realizado o procedimento cirúrgico. Então, o que eu quero para vocês é o seguinte, precisa gravar em sistema digestório alto, é composto por boca, faringe e estômago? Não. Eu só quero que vocês saibam o seguinte, no meu sistema digestório, tá? Ele se divide em quê? Se divide em sistema digestório alto, médio e baixo e órgãos anexos. Isso, para mim, é importantíssimo, tá? Isso eu quero que vocês saibam. Isso é um IPC, tá ok? Bom, vamos lá. Se a professora Josélia coloca lá a pergunta lá, como é dividido o sistema digestório? Se vocês colocarem alto, médio e baixo, já vou dizendo para e órgãos anexos, já vou dizendo para vocês que é meia resposta, meio ponto, tá? Ele é dividido em tubo digestório alto, médio e baixo, tá? Meia resposta, meio ponto. Resposta completa, um ponto completo. Tá ok? Conseguiram entender o que eu quero? Professora, agora meu som que tá ruim. Vou sair e entrar. Tá bom, Lucia. Qualquer coisa tá gravado, tá, Lucia? O que eu tô dizendo aqui, o que é importante, tá bom? Tá. Então, ó. Aqui eu tenho a semiologia. Isso aqui é Ultra Mega Power Flex, importante para vocês levarem para a vida. Por quê? Se vocês ficarem numa triagem, o paciente ele vai dizer assim para você, ai, eu tô sentindo uma dorzinha aqui no pezinho da minha barriga. Então, se é no pezinho da minha barriga, que região é essa? Pode ser a fossa ilíaca à direita ou à esquerda, tá? Então, isso aqui é importante vocês levarem para a vida. Porque quando o paciente, quando vocês forem evoluir, você não pode dizer que o paciente está sentindo uma dor no pé da barriga. Porra, que região é essa? Fossa ilíaca direita e esquerda. É isso que vocês precisam escrever. Então, essa semiologia aqui do aparelho digestivo, né, que são as 9 regiões,
é importante vocês levarem para a vida, tá? Professora, você não vai cobrar isso aqui na prova? Não. Eu só coloquei para vocês entenderem, quando o paciente ele começa a dizer para vocês aonde é que ele está sentindo a dor, é onde vocês precisam colocar a terminologia correta, tá ok? E assim vai ser sucessivamente. Aonde as pessoas vão dizer para vocês que estão sentindo uma dor, né, no rins, atrás do rins. Que região é essa, gente? Entenderam? Pode ser no flancos, que é por trás, então é o nome que vocês vão ter que colocar. Professora, eu não estou encontrando essa folha na minha apostila. Essa imagem não tem não, você? Essa eu não estou encontrando, não. Não tem problema não. Tem não, professora. Não tem não. Tá, qualquer Achei coisa eu não. disponibilizo para vocês lá no grupo, tá bom? Sem problema nenhum, tá? Então, ó, realizou o procedimento cirúrgico, quais são as intervenções de enfermagem? Lembrando que a intervenção de enfermagem que eu trabalho aqui, estou trabalhando aqui, é para todo o sistema digestório, tá? Tubo digestório alto, médio e baixo, mais os órgãos anexos, tá? Eu não vou falar de cada um, porque senão a gente ia ficar aqui o dia todo para sempre, tá? Então, a gente entra com as intervenções num todo, tá ok? Manter o paciente em repouso no leito, calmo e tranquilo. Muitas das vezes, quando ele faz a cirurgia no sistema digestório alto, que é boca ou até mesmo faringe, quando acabam retirando as amígdalas e adenoide, né? Se esse paciente ele ficar muito agitado, pode ter sangramento. Esse paciente ele pode voltar de novo para o centro cirúrgico, ainda mais se for criança. Então, a gente precisa manter esse paciente calmo e tranquilo, tá? Observar e anotar as eliminações intestinais, né? Vamos supor que ele faça aí na sua região do intestino delgado ou intestino grosso, esse paciente ele precisa ter essa evacuação. Então, a gente precisa saber a cor, odor, volume, coloração e aspecto, isso é importante, tá? Lembrando que sempre que ele faz um pós-anestésico, muitas das vezes o paciente ele acaba tendo retenção urinária, tá? Se ele fez aí relacionado ao seu intestino grosso, a gente sabe que esse paciente ele precisa evacuar para poder saber se deu certo. Se ele fez no seu sistema urinário, esse paciente ele precisa urinar. Mas lembrando que algumas medicações, ela acaba tendo aí essa retenção. E quando é relacionada às fezes, acaba tendo um ressecamento das fezes. Então, isso se torna um pouquinho mais difícil por conta disso. Por isso que esse paciente ele precisa ser observado, tá? Vermelho. Oi. Quer fazer uma pergunta, Priscila? Não, eu estava com uma dúvida aqui, se essa classificação aí de alto, médio e baixo, não sei se tem a ver, se eu posso classificar como parte proximal, medial, distal? Pode, sem problema nenhum, tá? Ah, tá. Tá bom. Tá? Quanto mais longe, menor é o risco de contaminação, tá? Quanto mais próximo, mais o risco de contaminação, que é relacionado ao intestino delgado, intestino grosso, desculpa. Observar e anotar. Supervisionar o uso da dieta branda, fracionada, e observar e anotar a aceitação da dieta. Muitas das vezes esse paciente ele pode estar aceitando a dieta, né, comendo normalmente, ou muitas das vezes, para alimentação. Que tipo de sonda eu utilizo mesmo? Alimentação. Enteral. A sonda enteral boa, ela fica localizada onde? No estômago? Não, o estômago é nasogástrico, que ela não serve mais para alimentação. Primeira porção do intestino. Na primeira porção do intestino, próximo ao duodeno. Para eu ter certeza que essa sonda ela está na primeira porção do intestino, próximo ao duodeno, o que é feito? Um raio-x. Raio-x, excelente. Professora, eu estou lembrando bastante, a professora foi boa, hein? Vou precisar bater nessa professora não, hein? Ensinou direitinho, hein? Excelente. Assim é que eu gosto. Quando vocês forem para o laboratório, vocês vão estar como? Pica das galáxias. Tá? Cadê? Tá. Observar e anotar os sinais e sintomas. Observar e anotar... Gente, faltam 10 minutos já. Vocês acreditam nisso? Observar e anotar a evolução de sinais e sintomas. Observar e anotar sinais de complicações das hemorragias, pioras e bruscas da dor. Quando se tem essa hemorragia, muitas das vezes está relacionado a tubo digestório o quê? Médio, aqui, ó, ou baixo, porque ele pega intestino delgado e o intestino grosso, tá vendo?
Quando se tem uma hemorragia, o paciente ele não tem o controle desse esfíncter. E muitas das vezes ele acaba literalmente, a gente falando para vocês, evacuando, né, esse sangue aí por conta da hemorragia. Então, a gente consegue identificar através da mucosa por conta disso, tá? A gente acaba tendo essa eliminação, a gente vê a coloração. Se ela estiver escura ou como em placa, a gente consegue dizer que é no sistema digestório, tá? A gente só precisa saber se é no médio ou no baixo, por conta da tomografia ou de uma ressonância que é feita, a gente consegue identificar através disso. O paciente ele não tem o controle, tá? Higiene oral com uma solução antisséptica, ainda mais se ele fez cirurgia em sistema digestório alto, então a gente consegue identificar por conta disso e a gente faz essa higiene, tá? Bom, a gente passa. Alguma dúvida sobre o sistema respiratório? Mentira, digestório? Não? Então, a gente passa para o nosso sistema respiratório, tá? É um conjunto de órgão responsável, basicamente, pela absorção do ar, pelo organismo e eliminação de gás carbônico. O sistema respiratório ele é formado pelas vias respiratórias, pelos pulmões. Os órgãos, importantíssimo, tá? Os órgãos que compõem as vias respiratórias são cavidades nasais, faringe, laringe, traqueias e broncos. Isso é ultra, mega, power, flex, diamante, importante. Lembrando que vocês já passaram por isso também, vocês sabem aonde é feita a hematose. Nos alvéolos pulmonares. Nos meus alvéolos pulmonares, tá? Bom, o paciente, quando ele é submetido à cirurgia nas vias respiratórias, o paciente já no pós-operatório, né, será cuidadosamente observado quanto à permeabilidade das vias aéreas e a sua ventilação pulmonar, né, porque ali é feito a troca gasosa nos meus alvéolos pulmonares. Quando isso tem essa dificuldade, né, a frequência cardíaca e as amplitudes dos ruídos, elas acabam ficando o quê? Ou você faz uma ausculta, ou você acaba escutando por sons estar muito alto, que são sibilos, roncos, estertores. Então, a gente acaba ou auscultando ou ouvindo, tá? Quando esse paciente ele tem essa dificuldade respiratória e ele não consegue fazer essa troca gasosa eficaz, que é essa hematose, então o que acontece? Será observada a presença ou não de desconforto respiratório, referindo-se pelo paciente à verificação de triagem intercostal. O que é isso? É quando ele acaba utilizando as musculaturas deles acessórias e os seus, né? O seu tórax, né? Ele acaba tendo o quê? Aquele abaulamento e ele acaba utilizando. Então, ele faz esse movimento, mais o batimento de asa de nariz, que é conhecido como BAM. Tem gente que consegue mexer com a narina assim tranquilamente, eu já não consigo, tá? Então, quando o paciente ele acaba utilizando essas musculaturas acessórias mais a triagem intercostal, ele faz isso aqui, ó, o tórax dele, ele faz esse abaulamento, tá? Já falei, utilizando as musculaturas acessórias, mais o seu batimento de asa de nariz, que é conhecido como BAM. Lembrando que ele fez uma cirurgia no seu sistema digestório, vai estar comprometido. Então, a gente precisa observar bastante esse paciente, tá? Lá no seu pós-operatório. Uma criteriosa percussão e uma ausculta dos ruídos. Vou tirar aqui, porque tem um som que acaba interferindo. E dos ruídos pulmonares devem ser realizados com o objetivo o quê? De detectar as complicações respiratórias o mais precocemente possível. Bom, vamos lá. Quando o meu paciente está com essa dificuldade respiratória e eu olho para o meu paciente, qual o sinal primordial que eu vou ver com esse paciente que ele está apresentando? Ele vai apresentar o quê? Respiração. A respiração, tá. Eu quero saber, eu olhei para ele. Ele está utilizando as musculaturas acessórias, está com batimento de asa de nariz. Qual é a cor que esse paciente ele fica? Está representando o quê? Uma? Falta de ar. Falta de ar, mas ele está representando o quê? Uma? Palidez? Pode ser uma palidez, mas automaticamente é uma outra coisa primeiro. A palidez ele é localizada. Roxo. Roxo.
roxo, uma cianose, tá? Ele vai estar o quê? Com uma cianose, porque está faltando o quê ali para ele? Uma oxigenação. A troca gasosa dele não está o quê? Eficaz. Opa, olhei para o paciente, uma palidez localizada, mais uma cianose, e eu sei que o procedimento foi em vias respiratórias, ele não está conseguindo fazer essa troca gasosa eficaz, está faltando oxigenação, meu paciente ele começa a ficar o quê? Cianótico. Fora que a perfusão tecidual dele está o quê? Inadequada. Quando vocês apertam o da pontinha do dedinho de vocês e ficam vermelho igual está a minha aqui, é que a perfusão tecidual está o quê? Ok. Quando a gente aperta e vê que não tem essa coloração tecidual ali vermelhinha, opa, tá faltando oxigenação. Que muitas das vezes, né, essa perfusão tecidual, ela vai estar esbranquiçada ou ela vai estar completamente o quê? Cianótica. Porque o cérebro está mandando mensagem, coração precisa bater e ele vai preservar o quê? Os órgãos nobres. Quais são os órgãos nobres? Coração, pulmão e rim. Rins, coração e Pulmão. Esses são os órgãos nobres. Então, ele vai deixar de oxigenar as periferias, tá? Que são as extremidades, e vai focar só aonde? Nos órgãos nobres. Tá ok? Então, automaticamente, a gente consegue identificar essa cianose aí, tá? Intervenções de enfermagem. Aferição de sinais vitais, níveis de oxigenação, porque ele está me apresentando o quê? Uma cianose, tá? Promover alívio e desconforto, a dor. Ele vai estar o quê? Puxando o ar para poder respirar e aonde ele pode depois ficar sentindo essa dor de tanto esforço que ele fez, puxando esse ar, e também ele está utilizando as musculaturas acessórias. É igual quando a gente começa a tossir muito. No dia seguinte, a gente não acaba ficando dolorido por conta da tosse? É a mesma coisa, tá? Administrar oxigênio se necessário, estimular a mobilização precoce no leito, tá? E deambulação, verificar, né, a consistência e aspecto das secreções, que elas podem ser também uma obstrução por conta disso, então a gente precisa estar aspirando se o paciente ele estiver entubado, hidratar o paciente se necessário, manter o nebulizador e umidificador com nível de água adequado. O enfermeiro vai avaliar a cânula de traqueostomia, se ele entrou para poder fazer uma tráqueo, tá? Observar se há vazamento de ar na cânula em virtude do cuff, insuflado inadequadamente. E se há uma secreção em excesso nas cavidades orais e nas fossas nasais. Fez uma traqueostomia, é colocado. Do lado dessa tráqueo tem 2 balonetezinhos, é como se fosse da sonda de Foley. Então, esses balonetes, eles ficam presinhos aqui, eles ficam insuflados para poder não ter esse extravasamento de ar. Então, só que esse balonete, ele também não pode ficar muito tempo insuflado, porque ele pode ele pode trazer danos às cordas vocais, porque ele está o quê? Comprimindo aquilo ali. Então, ele está cheio, ele está comprimindo. Então, a gente faz essa descompressão também, né? Uma vez ou outra, poder dar uma aliviada. E fora que o paciente também, quando ele está com essa traqueostomia, a voz dele também fica igual a voz de robô, tá? Avaliar os níveis de gases sanguíneos é de vital importância a fim de verificar as normalidades da troca gasosa. Só para sinalizar, o único que é fidedigno, né? Que eu sei que quanto que tem na nossa corrente sanguínea é a gasometria arterial. Através da gasometria arterial, eu consigo identificar quanta porcentagem de oxigênio está na nossa corrente sanguínea, que está na corrente sanguínea do nosso paciente. Tá ok? Então, aqui em cima, eu verifico os sinais vitais, tá? Mas também a gente pode estar utilizando, ele entra com o oxímetro mais oxigenoterapia, mas para eu ter certeza quanto que tem na corrente sanguínea, eu utilizo a gasometria arterial. A gente pode voltar no mesmo link que o nosso tempo ele vai acabar de novo, tá ok? Alguma dúvida?